Eu já expliquei aqui no canal como é que faz o aquecimento correto, mas uma dúvida que eu recebo bastante dos alunos da consultoria é: eu devo fazer o aquecimento no meu segundo músculo? Por exemplo, eu vou treinar peito e tríceps, eu tenho que aquecer o tríceps? Ele já não está aquecido? Então já clica no gostei, se inscreve no canal. Vamos dar uma revisão rápida num bom aquecimento? Lembrando que dia 24 de novembro, às 6 horas da tarde, tem promoção da minha consultoria e dos meus cursos, tá? Desconto de até 40%, porque vai ser Black Friday. Mais informações aqui fixada nos comentários. Bom, quando a gente vai falar de aquecimento, pessoal, lógico que você fazer uma caminhadinha, alguma coisa assim é importante, para de repente você dar uma aquecida geral, mas não é o mais relevante, tá? Se você faz 5 minutinhos de esteira e vai treinar, não é o melhor que você pode fazer. Como que eu oriento os meus alunos a fazer um aquecimento, né, de forma correta? Então vamos assumir que eu vou fazer aqui um supino, certo? O que eu estou usando aqui no supino? Eu estou usando o peitoral, estou usando o meu deltoide, estou usando o meu tríceps, tudo bem. Então eu tenho que aquecer essas regiões. Só que se eu falo isso, você vai dizer assim: pô, Leandrão, mas é meio complicado, né? Porque aí na hora que eu vou pensar cada exercício, tem que pensar mecanicamente o que ele está recrutando, para então eu fazer o aquecimento de cada uma das regiões. E outra, eu estou usando o peitoral, mas que peitoral eu estou usando aqui? Deixa eu olhar na máquina, será que é o superior ou o inferior? Porque eu tenho que aquecer com um crucifixo. Então quer dizer, está muito confuso, não precisa ser assim. Se você vai desempenhar nessa mecânica aqui exata, onde é que eu posso aquecer de melhor para me preparar exatamente para essa mecânica? Aqui. Só que qual que é o lance de você fazer um aquecimento correto? Vamos assumir que eu aqui, e isso com certeza não é um exemplo, é a pura verdade, eu pego 100 quilos de cada lado aqui, não é fácil. Então como é que eu vou aquecer sem peso nenhum? Estou sem peso nenhum aqui. Opa, fiz 20 movimentos e já estou aquecido? Não estou aquecido nada. O meu corpo é muito forte para isso. Você dá risada em casa, né? Como se eu fosse a única vítima aqui. Então, eu preciso aquecer e tem que ter alguma intensidade. Então, se eu pego aqui 100 quilos, eu vou aquecer com quanto? Com 10 quilos? É muito pouquinho, entende? Eu vou aquecer com um pouquinho mais. Normalmente, se eu pego 100 quilos e faço lá 10, 12 movimentos até a falha, eu posso aquecer com uns 40, 50% disso. Então, é uma carga que é para ser relevante. Então eu coloquei aqui 40 quilos cada lado, tá? Vou fazer aqui mais ou menos 15 movimentos. Eu vou sentir pegar, não vai ser tão fácil fazer, beleza. Aí eu descanso por mais ou menos 1 minutinho e volto a fazer. Descanso por mais ou menos 1 minutinho, 2 e volto a fazer. Eu vou fazer umas 3 séries com 50% da carga, uns 10 ou 20 movimentos, repetições. E aí depois eu vou colocar a carga máxima e vou executar o movimento. Beleza. Então o aquecimento está ok. A pergunta é, eu vou fazer tríceps. Eu devo fazer um segundo aquecimento se eu for trocar o grupamento muscular? E a resposta é, depende. Depende de quê? É muito diferente se eu for fazer, por exemplo, peito e tríceps, onde aqui no meu supino eu já aqueci o meu tríceps, certo? Porque eu aqueci o peitoral, o tríceps, eu aqueci tudo, eu aqueci o supino, depois eu desempenhei num supino, inclinado, declinado, crucifixo. Então quer dizer, eu já estou com essas unidades motoras, peitoral, tríceps e ombro, devidamente aquecidas. Quando eu for executar o tríceps, normalmente eu não preciso fazer. Beleza, então eu só vou lá, começo o tríceps, carga máxima e ok. Se eu não tenho nenhuma limitação, se eu não preciso melhorar a mobilidade, coisa que eu já ensinei aqui no canal, lembra de procurar dentro do Twin Mais Temas se você tiver qualquer dúvida, tá ok. Agora, vamos assumir que eu estou saindo aqui de fazer o peitoral, por exemplo, e eu vou fazer panturrilha. Você entende que a panturrilha está muito quietinha. Então eu preciso fazer de novo esse trabalho de aquecimento lá, porque eu estou trocando o grupamento muscular. Vamos assumir que eu fosse fazer um outro exercício, bíceps. Você vai falar, pô, Leandrão, mas quando você está fazendo o crucifixo, você fez crucifixo? Fiz. Eu estou usando o bíceps de isometria para manter, né, a minha flexão de cotovelo estável. Beleza. Mas é um recrutamento decente? Se você executa bem feito o crucifixo, você não vai sentir muito o bíceps. Eu já tive aluno da consultoria que falou que no outro dia acordou com o bíceps dolorido de tanto fazer crucifixo. Mas por quê? Porque ele estava fazendo errado o movimento. Então cabe uma correção ali. No geral, você não vai usar muito. Então, por mais que ele esteja ali razoavelmente ativado, né, teve algum tipo de estímulo, ainda é muito pouquinho para o tamanho do treino que vai vir. Então, nesse caso, eu também faço o aquecimento. Qual que é o resumo?
o meu segundo, o meu terceiro exercício, eu só vou aquecer se ele não foi devidamente recrutado no outro treinamento. Agora, um ensinamento que eu deixo para vocês. Aquecimento nunca é demais. Vamos assumir que eu fiz o meu treino de peito, maravilha, e vou fazer tríceps. Aí eu vou e faço um aquecimento de tríceps antes de começar. Não precisava, mas também não tem muito problema. Você entende? Ah, sobrou o aquecimento. Tá, mas isso me prejudicou? Não. Ou seja, na dúvida, se você tem qualquer tipo de dúvida, aquece antes de cada agrupamento muscular. Quando você aprender que não precisa, aí tá tudo bem. Vou dar um exemplo aqui. Estou fazendo lá dorsal, aí vou fazer antebraço depois. Ah, eu não sei se aqueço ou não, então aquece. Tá? Mas provavelmente se você fez muita remada, levantamento terra, a sua pegada já está aquecida. E aí você não precisa fazer o aquecimento. Mas se você já fez, não tem problema nenhum. O aquecimento, pessoal, ele é muito importante porque 2/3 das lesões, ou seja, 66%, 2 a cada 3 lesões, elas são criadas em longo prazo. Na musculação isso, tá? Pelo amor de Deus. É muito diferente de um futebol, que você toma uma nas pernas, quebra as pernas, você fala, bom, não é uma coisa que veio se criando, aconteceu. Agora aqui na musculação, um rompimento de peitoral, sabe alguma lesão, distensão em rosca Scott, isso normalmente vem acontecendo ao longo dos tempos. Você vem ficando cada vez mais frágil e aí um dia você se arregaça inteiro. E isso pode ser muito por falta de aquecimento. Então, pelo amor de Deus, façam aquecimento. Tem uma coisa também que eu uso com os meus alunos da consultoria, que é a pirâmide crescente. E essa pirâmide crescente, você vai começar com repetições mais altas e cargas mais baixas e vai aumentando. Leandro, mas se eu estou diminuindo as repetições, não é uma pirâmide decrescente? Não, porque a pirâmide é crescente de intensidade. Então você está subindo a quantidade de peso, deixando o exercício mais intenso. E é legal que você pode começar, por exemplo, um segundo grupamento muscular, se você não está se sentindo às vezes muito seguro e talvez não tenha muito tempo para aquecer, começa fazendo ele com repetições mais altas. Né? Então fiz peito e tríceps. Vou começar o tríceps, eu começo com 15 movimentos, aí aumento um pouco a carga, faço 12 até a falha, aumento a carga, faço 10, 8. É também uma ideia. O treino ele é orgânico, tá? Então o importante é você treinar com uma boa sensação do seu corpo e devidamente aquecido. Eu vou deixar a indicação deste vídeo aqui, que vai falar sobre alguns erros, tá, de treinamento de ombro. Então, coisas que vocês fazem que vão limitar muito, né? Coisas que você não deve fazer no seu treinamento de ombro. Dá uma conferida aqui.